voltamos com a programação na sala JD Consultores para explorarmos todos os detalhes da renda fixa, entendermos os diferentes produtos disponíveis e analisarmos como tudo isso pode se adequar aos seus objetivos financeiros. A nossa Masterclass com Marília Fontes começa agora. Pessoal, muito obrigada por todos estarem aqui. Eu espero que hoje seja uma tarde aí de muito aprendizado. Eu preparei muita coisa legal para vocês. E a minha intenção hoje aqui é bem ambiciosa. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo ganhar muito dinheiro, tá? Então esse é meu objetivo. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se vocês saem daqui sabendo um pouco mais de como ganhar dinheiro. Eu vou começar primeiro me descrevendo. Eu sou estatura mediana, gostaria de ser mais alta? Gostaria, mas por enquanto é isso. Tenho cabelo liso e tô com uma blusa branca e uma calça preta chiquérrima, tá? Então essa é a minha descrição. Vamos começar. Vou começar falando um pouco da minha trajetória. Eu comecei no mercado em 2008 como gestora de fundos multimercado. Eu não sei o quanto de vocês conhecem já o que é uma gestão de fundo multimercado, mas é basicamente um gestor que tem que ganhar dinheiro e nunca tem que perder. Né? O gestor multimercado, ele tem que ter Sharpe, ele tem que ser muito bom no retorno e controlar muito bem os riscos. Então ele entra nos investimentos exatamente no momento que ele acha que eles realmente vão andar. Então, é um dos investidores mais sofisticados do mercado, porque, além de tudo, ele não pode perder dinheiro, ele não pode se dar o luxo de perder muito dinheiro. Então, eu comecei como gestora multimercado, passei 8 anos da minha vida nos melhores fundos multimercado do Brasil, várias vezes premiados como melhores fundos multimercado do Brasil, e aprendi como os gestores profissionais faziam para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Depois de 8 anos eu fui ser analista, escrevendo relatórios para pessoa física. No primeiro relatório que eu escrevi assim, era 2016, eu escrevi assim para os assinantes, eu falei, vamos comprar um título aqui, pré-fixado, que está rendendo 16% ao ano, e eu acho que esse ano a gente consegue render 30%. Enviei o meu relatório e fui almoçar. Na volta do almoço, eu recebi 300 e-mails. 300 pessoas me falando, Marília, o que você está falando? Como é que eu vou comprar um título pré-fixado que rende 15% ao ano e eu vou ganhar 30%? Como é que isso é possível? E aí eu falei assim, nossa, mas isso para mim é tão óbvio. Mas para aquelas pessoas não eram. E aí eu dei um passo para trás, eu escrevi o meu livro, Renda Fixa Não É Fixa, e eu dediquei toda a minha carreira a ensinar as pessoas físicas o que era marcação a mercado e como fazia para ter retornos de 30%, 40% até 50% em um ano com renda fixa. E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Tá? Como ter esse retorno agressivo. A renda fixa, ela pode sim ser papai com mamãe. Ela pode ser. Mas essa é só uma vertente da renda fixa. A renda fixa tem diversas outras vertentes. E essas outras vertentes podem sim ser fluxo de retornos agressivos. A renda fixa ela é os dois. Ela é controle de risco e ela é retornos agressivos. O controle de risco é sempre. Os retornos agressivos só acontecem numa época muito específica que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então vocês vão sair daqui sabendo como ganhar 40% com renda fixa, tá bom? E quando, né?
Primeiro de tudo, eu não sei, tem gente que está começando agora, tem gente que já investe há bastante tempo, tem gente que já fez marcação a mercado, tem gente que ainda não fez, então eu vou dar um panorama geral para quem está começando agora não se sentir completamente boiando aqui no assunto, tá? Então, primeiro, o que é renda fixa? Renda fixa nada mais é do que um empréstimo. Então, na renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Como todo empréstimo, tem 3 coisas que você tem que saber: o prazo, o emissor e o indexador. O prazo é qual o vencimento, quando ele vai ser pago. O indexador é pós-fixado, pré-fixado ou indexado à inflação. E o emissor é governo, bancos ou empresas. Então, renda fixa é simplesmente isso, é um empréstimo. É importante, quando você vai escolher o seu título de renda fixa, você saber desse joguinho aqui. Então, como eu falei para vocês, tem 3 tipos de emissores: governo, bancos e empresas. E aí, cada um desses títulos vai ter uma característica. Por isso que é bom vocês saberem qual é o emissor daquele título de vocês. Se for o governo, em termos de risco, ele é o emissor mais seguro da economia. Por que o governo é o mais seguro? Porque numa situação de crise, ele pode fazer várias coisas, como emitir dinheiro, como pegar empréstimo com entidades internacionais e como também aumentar os impostos. Então ele consegue fazer isso e pagar esse empréstimo. Já empresas e bancos não conseguem fazer isso, e não por outro motivo. É muito mais comum você ver empresas e bancos quebrarem. Então, o governo é o emissor mais seguro da economia. Os bancos, digamos assim, os emissores que vêm logo depois do governo, né? Não são os mais seguros, mas também não são os mais arriscados. Por quê? Os bancos, por fazerem parte do sistema financeiro nacional, eles têm uma camada extra de proteção, que é o FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele serve para garantir certos empréstimos, como CDBs, LCIs e LCAs, para evitar corridas bancárias. O banco, vocês devem saber, ele opera alavancado. Então ele empresta cerca de 5 vezes mais do que ele tem em patrimônio, do que ele tem em capitalização. Como ele empresta 5 vezes mais, se todo mundo chegar lá para tirar o dinheiro, ele não vai ter dinheiro para dar para ninguém. E aí ele quebra. Então, para evitar uma corrida bancária, criou-se o FGC no Brasil, mas os fundos garantidores de crédito em todo o mundo. E eles servem como essa camada adicional de proteção. Então, se você sabe que existe o FGC, você não vai no seu banco sacar dinheiro. Porque você sabe que se o banco quebrar, o FGC entra provendo aquele empréstimo, né, garantindo aquele empréstimo. E, portanto, você não precisa ter pressa, você evitaria a corrida bancária. E, realmente, depois da criação do FGC no Brasil e os fundos garantidores no mundo, reduziu-se muito a ocorrência de corrida bancária. Então, é uma proteção a mais. Agora, Marília, isso significa que eu vou chegar na minha corretora, olhar os CDBs que tem lá e selecionar o CDB com maior taxa? Não. Ah, Marília, mas tem FGC. Não importa. O FGC também tem risco de crédito. O FGC também tem risco de crédito. Por quê, Marília? Porque ele é uma seguradora, assim como a Porto Seguro. Quando você faz um seguro de carro, por exemplo, como é que a Porto Seguro faz? Ela cobra um prêmio de você, ela pega um pedaço desse prêmio e deixa em caixa para conseguir pagar a taxa de sinistralidade, e o resto ela pega como lucro para ela. Digamos que a taxa de sinistralidade da Porto Seguro seja 10%.
Aí ela deixa 15% em caixa, paga 10% de sinistro, sobra o resto de lucro. Se a taxa de sinistralidade subir de 10% para 20%, a Porto Seguro quebra. O FGC é a mesma coisa. O FGC tem cerca de 2,3% do que ele garante em caixa. 2,3% é muito ou é pouco? Depende. Numa situação normal de temperatura e pressão, dá. Agora, numa crise no sistema financeiro, não dá. Em 2008, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles tiveram uma crise de crédito no sistema financeiro, que o quarto maior banco americano, Lehman Brothers, quebrou, o FDIC não aguentou e quebrou também, porque ele também tinha cerca de 2% de disponibilidades. Mas o FDIC americano é uma entidade governamental, enquanto o FGC brasileiro é uma entidade privada. Ou seja, o governo americano resgatou o FDIC, o que não aconteceria no caso brasileiro. Então, só para vocês saberem, eu vou abrir a minha corretora e pegar o CDB mais arriscado que tiver, com a maior taxa, por conta do FGC? Não. Eu vou usar ele como uma proteção extra e vou lidar com ele como uma proteção extra. Agora, ele tem um porém também. Por um lado, ele te dá uma camada de proteção extra. Por outro lado, porque ela existe, os retornos dos títulos bancários são um pouco menores. Então, sempre que eu disser que uma coisa é mais segura, leia-se, ela rende menos. Sempre que eu disser que uma coisa é mais arriscada, leia-se, ela rende mais. E em renda fixa, e principalmente investindo em crédito privado, eu não quero não correr risco. Eu quero correr risco. Eu aceito correr risco. Mas eu quero correr o menor risco possível para obter o maior retorno possível. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como eu trabalho com o FGC. Eu compro um CDB de 5 anos de um banco ruim porque tem um FGC? Não. Até porque, em 5 anos, um banco muda muito. Já aconteceu de eu ver várias vezes várias estratégias de banco mudarem completamente durante 2, 3 anos e provocarem um prejuízo no balanço do banco. Por exemplo, teve um banco que era uma financeira e fazia empréstimos para o público em geral e, de repente, foi fazer empréstimo consignado. Em 2 anos, ele mudou completamente o balanço dele, desta vez para o bem. Inclusive reduzindo os prêmios que ele pagava nos CDBs, LCIs e LCAs. Então, quem entrou no começo dessa onda conseguiu taxas bem menores com risco, taxas bem melhores com um risco bem menor. Por outro lado, tiveram bancos que fizeram o inverso. Trabalhavam com crédito consignado e mudaram, por exemplo, para veículos ou cartão de crédito para classe C e D. É uma mudança muito louca, né? Do 8 para o 80. E, claro, começou a dar prejuízo no balanço. Então, investir em CDBs que não podem ser resgatados, né? Que não tem marcação a mercado, porque não podem ser resgatados durante um período muito longo, não é o que eu gosto de fazer com os meus investimentos. Eu uso CDBs para períodos de até 2 anos, que é um período minimamente razoável para eu ter noção se o banco é seguro ou não. E Marília, quando que você usa o FGC? Vocês já viram o mercado secundário de CDBs nas corretoras? Que aparece um CDB de um emissor médio com uma taxa muito boa? Pois é. Às vezes aparece umas taxas muito boas em emissores muito ruins. Só que para 3 meses, para 6 meses. Aí eu já gosto de usar. Porque eu acho que eu tenho a mínima razoabilidade de que em 6 meses não vai ter uma crise no sistema financeiro, né? E aí tudo bem, aí eu posso usar o FGC. Mas vocês entenderam o jogo? É risco-retorno.
Até onde eu estou a fim de correr risco para obter um retorno a mais. Às vezes eu não vou estar a fim de ir além. Às vezes eu vou escolher ir além, tá? E eu vou usar as armas que eu tiver. Então, em questão de risco é isso. Nas garantias, como eu falei para vocês, os bancos têm FGC, mas isso não quer dizer que as empresas sejam de todas arriscadas. Tem empresas AAA, por exemplo, que são super seguras. E tem emissões de crédito privado que eles colocam garantias maravilhosas. Fiança do Itaú, um imóvel, né, com 2 vezes o valor da dívida. Então, um título de crédito privado ele precisa ser, acima de tudo, analisado. Porque ele pode ser um excelente negócio, né? Pode estar com uma taxa muito boa para o risco que você está correndo. Além dos 3 tipos de emissores, cada um com a sua característica, eu tenho também os 3 tipos de indexadores. Pré-fixados, pós-fixados e indexados à inflação. E aqui está a chave da renda fixa e da marcação a mercado. É isso que eu quero que vocês saiam daqui sabendo, e se vocês sentirem que vocês não vão dominar 100% nessa apresentação, pelo menos que vocês se sintam um cheiro e que se sintam inspirados a pesquisar um pouco mais, tá? O que eu quero dizer sobre isso? Cada um desses indexadores se comportam de uma maneira totalmente diferente, dado o cenário macroeconômico. Tem indexadores que se beneficiam de quando as taxas de juros sobem. Tem indexadores que se beneficiam de quando as taxas de juros caem. Se você comprar um título que se beneficia de quando as taxas de juros caem, numa época que as taxas de juros sobem, você pode ter prejuízo com renda fixa. Prejuízo com marcação a mercado. Então, o que a maioria das pessoas físicas, o que 99% dos investidores não fazem, que os investidores profissionais fazem, é exatamente ter o título certo no momento macroeconômico certo. E é isso que vai dar retornos para vocês de 30%, 40% ou 50% com renda fixa. É ter o título certo no momento macroeconômico certo. Eu vou passar sobre cada um dos indexadores. Vão ter umas continhas matemáticas, mas eu não quero que vocês se importem muito com isso. É só para vocês saberem que um dia vocês viram. Mas se preocupa mais com o racional. O título mais importante de vocês entenderem é o pré-fixado. Se vocês entenderem pelo menos o pré-fixado, o objetivo aqui está cumprido. Tá? O título pré-fixado é o mais difícil de entender. Na verdade, ele não é o mais difícil de entender, mas ele é o mais importante de você entender. Ele é a base da marcação a mercado. O que é um título pré-fixado? Muita gente acha que o título pré-fixado é aquele título onde você fixa o retorno que você vai ter. Vocês acham isso? Era essa a ideia que vocês tinham? Você fixa o retorno que você vai ter. Mas não é isso. A única coisa que você fixa num título pré-fixado é o quanto ele vale lá na frente. A taxa muda todo santo dia. Então, não é a taxa que você fixa. Você fixa o valor futuro e o vencimento, claro. Então, imagina que num pré-fixado, todo pré-fixado vale R$1.000 na data de vencimento. Todo pré-fixado do governo é assim, vale R$1.000 na data de vencimento. E o que você vai fazer como investidor? Você vai ver qual é a taxa de juro sendo negociada hoje e trazer esses 1.000 a valor presente por essa taxa de juro. Então, cheguei hoje no meu Tesouro Direto. Vamos supor que a taxa de juro para um título de 2 anos era 10%. Vamos supor, cheguei lá no meu Tesouro Direto, se eu quiser investir por 2 anos, a taxa é 10%.
Aí eu vou lá e compro esse título a um PU, né, a um preço unitário, que é o preço de hoje, de R$ 826. Paguei R$ 826. Se eu mantiver esse título até o vencimento, eu vou ganhar R$ 1.000. Então, investi 826, vou ganhar 1.000 depois de 2 anos, isso dá uma taxa ao ano de 10%. Se eu quiser vender antes do vencimento, qual o retorno que eu vou ter? Depende. Eu não consigo te dizer hoje qual o retorno que eu vou ter se eu vender antes do vencimento. Por quê? Porque a taxa de juro pré-fixada muda todo dia por condições macroeconômicas. Quando a inflação sobe, vocês ouvem lá no jornal, a inflação subiu, as taxas de juros de mercado subiram. O mercado começa a precificar que o Banco Central vai ter que subir mais a taxa de juros. Então sobem as taxas de juros de mercado e aí esse título que eu comprei ontem a 10% de taxa, a 826 de PU, já está numa taxa completamente diferente e já está num preço completamente diferente. De tal forma que se eu quiser vender hoje, eu vou receber um preço diferente por ele. Vamos supor que a inflação caiu, né? A inflação veio uma deflação porque os combustíveis caíram, né? Foram reajustados para baixo e a partir de agora o mercado acha que a taxa de juros justa para daqui a 2 anos é de 5%. O que vai acontecer com esse mesmo título que eu já comprei a 10%? Eu vou trazer os mesmos 1.000 a valor presente, agora por uma taxa de 5%. Quanto vai dar esse preço? 907. Olha só, de um dia para o outro, porque as taxas de mercado caíram de 10% para 5%, em um dia eu ganhei 9,7%. Ai, Marília, mas isso não é comum de acontecer, né? Claro que não é comum, tá? É só um exemplo para ficar redondinho. As taxas caem mais devagarzinho. Elas entram em tendência de queda e dá tempo da gente entrar, tá? Agora, para vocês terem uma ideia, cada 1% que a taxa sobe ou cai num título de 1 ano, eu ganho 1% no preço do papel. A cada ano a mais que eu tenho, então se eu pegar um título de 10 anos, a cada 1% que varia o juro do meu título, eu ganho 10% de valorização no papel. Então é assim que eu ganho 50% em um ano com renda fixa. Eu pego o título mais longo que eu achar, porque eu acho que as taxas de juros vão entrar numa tendência de queda. Em 2016, que é quando eu falei para vocês que eu escrevi aquele relatório, sabe quando rendeu o título IPCA mais 2035 naquele ano? Desculpa, 2045 naquele ano? 52%. A bolsa rendeu, sei lá, 15% no mesmo ano. Quem investiu em renda fixa ganhou muito mais do que quem investiu em bolsa. Não é sempre que eu vou escolher a bolsa. Não é sempre. Às vezes eu vou escolher a bolsa. Mas às vezes, para eu ter retornos agressivos, eu vou escolher a renda fixa. Quando? Num ciclo de queda. Aí eu vou escolher a renda fixa e vou escolher um título de longuíssimo prazo, por exemplo, né? Olha, por exemplo, o que aconteceu em 2021, né, logo depois da pandemia, com os juros com vencimento em 2025, né, para exemplificar para vocês o efeito da marcação a mercado. Lembrando que quando entrou a pandemia, inicialmente a gente teve deflação, né, nos índices. Aí o Banco Central foi lá e baixou a Selic até 2%. Mas depois a inflação começou a subir. E quando a inflação começa a subir, os juros começam a subir também, porque o mercado começa a precificar que o Banco Central vai ter que agir para controlar a inflação e vai ter que subir juro. Olha o que aconteceu com os títulos pré-fixados do governo. Os mais curtinhos
perderam coisa de 4%, 11%, 14%. E os mais longos, 2031, perderam 18,5%. Quem comprou um pré-fixado 2031 em janeiro e vendeu por algum motivo o mesmo 2031 em dezembro, perdeu 19%. Em título de renda fixa do governo. Como isso é possível? Eu não corri risco de crédito nenhum, perdeu. Por quê? Porque a gente entrou numa tendência de alta nas taxas de juros. Então, investir em renda fixa é simples, única e exclusivamente em um indexador, que é o pós-fixado, que eu vou contar para vocês depois. Quando vocês entram no pré-fixado e no indexado à inflação, se vocês vendem antes do vencimento, vocês podem ter prejuízo. Ah, Marília, mas eu quero ficar até o final do vencimento, então posso comprar um pré-fixado? Pode. É a melhor estratégia? Eu acho que não. Por quê? Porque você perde a opcionalidade. O que é isso, Marília? E no mercado ninguém vende opcionalidade, né? O gestor profissional não vende opcionalidade. O que significa isso? Vai que eu preciso desse dinheiro para alguma coisa. Vai que a minha realidade muda, eu quero abrir um negócio, eu perdi meu emprego, eu quero comprar um imóvel. Vai que eu preciso desse dinheiro. Perdeu a opcionalidade. Precisou do dinheiro, 20% de prejuízo. Por que você vai escolher isso? Né? Não faz sentido. Não é racional isso. Ah, Marília, acho que as taxas de juros vão subir. O que eu faço? Vai para o pós-fixado, não para o pré-fixado. Tá? Então você tem que escolher o título certo no momento macroeconômico certo. Então vamos falar sobre os pós-fixados. Esses sim são títulos que 90% das pessoas amam de paixão e só ficam nele. Por quê? Porque eles nunca perdem. O grande benefício do pós-fixado é isso, ele nunca perde. Já viu a poupança? Já ouviu alguém perder dinheiro na poupança? Ninguém perde dinheiro na poupança, a poupança só sobe. Por quê? Porque ela é um pós-fixado. Ela rende 70% da Selic. E enquanto no Brasil a Selic for um valor positivo, a poupança sempre vai render um valor positivo. Tecnicamente, tem como você perder dinheiro num pós-fixado. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas depois vocês pesquisem no YouTube. Retorno negativo do Tesouro Selic, Marília Fontes. Tá? E aí a gente conversa sobre isso. Então, como funciona um pós-fixado? Da mesma forma que no pré-fixado você fixava o quanto o título valia lá na frente, no pós-fixado a única coisa que você sabe é quanto ele vale hoje e o indexador que ele vai render. Então, no caso da Selic, se a Selic for 10% ao ano, ela vai ser 0,038% ao dia e todo dia você vai passar os seus 1.000 atualizado por 0,038. Então, todo dia tem um retorninho, tá vendo? No D0 é 1.000, no D1 é 1.038, no D2 é 1.076. Todo dia vai ser um valor positivo, desde que o seu indexador seja um valor positivo. Como a Selic é sempre um valor positivo, o pós-fixado sempre vai render mais. Por isso, por essa característica, que o pós-fixado é o único título que a gente pode usar para reserva de emergência. Qual a principal característica da reserva de emergência? Eu não sei quando eu vou sacar, porque ela é para uma emergência que eu nunca sei quando vai acontecer. Então eu tenho sempre que manter a opcionalidade. Então, para reserva de emergência, sempre pós-fixado, porque eu nunca posso perder e sempre tenho que manter a opcionalidade. Imagina quem investiu na reserva de emergência no pré-fixado em 2021. Quando teve uma emergência, às vezes foi mandado embora do trabalho, perdeu o emprego por conta da Covid, o patrimônio imediatamente estava 20% menor.
olha que complicado. Quando você precisou usar, ele estava menor. E você não conseguiu esperar um melhor momento de mercado para vender ele. Então, reserva de emergência pós-fixado. Por quê? Porque sempre sobe. É o único título que sempre sobe. Então, sempre é usado para reserva de emergência. E outra coisa, quando mais eu vou usar um pós-fixado? Controle de risco. Como assim, Marília? Imagina que eu sou um investidor super agressivo. Eu adoro investir em bolsa. Legal, mas numa crise, a bolsa pode cair 50%. Não pode? Como caiu na Covid, caiu acho que 48%. Eu aguento perder quase metade do patrimônio que eu acumulei a minha vida inteira? Não aguento, né? Ainda mais se eu tenho filho. De jeito nenhum. Eu quero pagar a faculdade das crianças, não vou aguentar. Então, eu não aguento, tá bom. Então, eu não vou investir 100% do meu patrimônio em bolsa. Porque eu sei que numa crise eu posso perder 50%. E se eu investir 50% num pós-fixado e 50% em bolsa? Se eu fizer isso e a bolsa cair 50%, eu só perco 25%. Opa, 25%, talvez eu aguente. Ah não, Marília, 25 ainda é muito pra mim. Pô, perder um quarto do meu patrimônio numa crise? Não vou conseguir dormir. Tá bom? Vamos supor que ao invés de 50%, eu coloque 25%. Aí numa crise, eu perco 12,5%. Ah, tá bom. Gostei, Marília. 12,5%, tá bom. Ah, Marília, eu quero 0. Tudo bem. Mas daí você também não vai render o que a bolsa rende. Aí você não vai ter os benefícios. Aí você também não vai ter as glórias da bolsa. Né, que é poder render 200, 300, 400%. Então, entendem? Esse que é o jogo. Quanto eu aceito alocar em bolsa para no longo prazo ter os benefícios dos 300, 400, 500%, sabendo que numa crise a bolsa cai 50%. E aí eu vou usar o pós-fixado para controlar o risco da minha carteira. Então, por exemplo, o que os gestores de patrimônio fazem? Eles conversam com você e tentam entender qual o seu nível de aversão ao risco. Quanto você aguenta perder numa crise. E aí o resto eles completam com pós-fixado, né? Controle de risco. Então, reserva de emergência, controle de risco. E por final, proteção de capital em um ciclo de alta de juros. Vai subir juro, eu vou usar o pós-fixado. Por que eu vou usar o pós-fixado? Porque o pré-fixado e o indexado à inflação vão perder dinheiro, vão me dar prejuízo. E aí eu não vou usar, tá? Então é nessas 3 horas que eu uso o pós-fixado. O que é um pós-fixado? Tesouro Selic, CDB a 100% do CDI, LCI, LCA a 100% do CDI. Né? Então Selic ou CDI, tá? Pós-fixado. Olha, por exemplo, em 2021, lembra que eu mostrei para vocês que a inflação subiu, os juros subiram, e aí o que aconteceu logo depois? O Banco Central subiu as taxas de juros, né? O que aconteceu com o retorno do pós-fixado no Tesouro Direto? Rendeu Selic. Então, sem problema nenhum. A taxa Selic subiu, eu rendi Selic. Ah, Marília, mas eu rendi 3%. 3% é pouco. É melhor render pouco do que perder dinheiro, não é não? É melhor render pouco do que perder 18%. Às vezes, o trade-off que vai estar na tua frente, a decisão que vai estar na tua frente é exatamente essa. Eu prefiro render pouco ou correr o risco de tomar um prejuízo. É isso que o gestor vai pensar o tempo todo, tá? E agora vem o título mais difícil de todos, que se vocês não entenderem, tudo bem. Mas esse é complicado porque ele é um título híbrido. O indexado à inflação, o IPCA+, ele tem um componente pós-fixado, que é o IPCA+, e um componente pré-fixado, que é a taxa de juro real. E eu vou ter que juntar os dois componentes num título só. E aí a gente vai ver no que vai dar. Então, como ele tem um componente pré-fixado, que é o juro real, eu também vou trazer alguma coisa a valor presente.
Esse alguma coisa é 1.000 corrigido pela inflação. Eu não sei quanto vai ser hoje, porque eu não sei qual vai ser a inflação lá na frente. Então, quando eu vou fazer a conta, eu uso 100%. Então, eu trago a valor presente 100% por 1 mais taxa. Tá? De novo, gente, não se preocupa com as contas. E aí, eu vou passar esse percentual que deu, imagina que deu 82% para um título de taxa de 10%, eu vou passar ele pelo VNA, que é um 1.000 valorizado pelo IPCA. O que vai acontecer aqui? Se o IPCA subir, como ele está no lado que eu estou multiplicando, o meu VNA vai subir e eu vou ter um valor maior. Agora, se as taxas de juros subirem, que é o meu componente pré-fixado e que está no denominador, quando ela subir, cai o meu valor presente. É confuso, eu sei. Não vai dar, talvez, em 1 hora para eu explicar o tanto quanto eu gostaria. Mas é o suficiente para eu explicar para vocês a maior pegadinha do investidor. O investidor pessoa física acha que o título IPCA+, é um título que só te repassa a inflação. Por exemplo, então, um pós-fixado, que te repassa a inflação, mas não. Ele te repassa a inflação e se a inflação subir, ele te repassa essa alta, mas se a inflação subir e a taxa de juro real subir também, você perde com ele. E o que acontece quando a inflação sobe? A taxa de juros sobe logo atrás. Então, não adianta comprar IPCA+, para se proteger da inflação. Não adianta. Você vai ter prejuízo de marcação a mercado. Isso não é muito contraintuitivo? Todo mundo compra IPCA+, para se proteger da inflação. Não funciona. Porque se você está num regime de metas de inflação, onde o seu Banco Central é crível, subiu a inflação, ele sobe a taxa de juro. Logo depois, subiu a taxa de juro, sobe o juro real, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Subiu o juro real, cai o meu valor presente e, independente da inflação ser maior, eu perco dinheiro em relação ao que eu tinha antes. Então, de novo, não se preocupa com as contas. As contas depois vocês veem com calma. Tem diversos vídeos no YouTube meu explicando só o que é um título IPCA+. Convido todos para assistir com calma. O que vocês têm que sair daqui pensando é que ele é um título com um componente pré-fixado. E como todo título com componente pré-fixado, quando as taxas de juros sobem, ele cai. Então vamos olhar também, olha só, a mesma época, tá, gente? 2021, mesma época, que eu mostrei para vocês em todos os outros gráficos. Veio a pandemia, no início da pandemia você teve deflação e depois a inflação subiu até 10,67. Vocês não têm ideia de quantas pessoas compraram IPCA+ para se proteger disso. Vocês não têm ideia. Foi uma das maiores destruições de patrimônio da pessoa física. Foi uma das maiores. Porque todo mundo correu para comprar IPCA+. Mas, olha o que aconteceu com o título IPCA+, naquele ano. Um título IPCA+ curto perdeu 2,15%, o 2026. O Tesouro IPCA+ 2045 perdeu 27%. A bolsa caiu 45%. Você perdeu no IPCA+, o quê? 60% do que você teria perdido na bolsa. E você achava que estava se protegendo contra a inflação. Não é mesmo? Então, esse é um erro, assim, um dos que eu mais vejo.
e é o que causa maior destruição de patrimônio. Marília, então acho que a inflação vai subir. O que eu faço? Como eu me protejo de uma inflação que vai subir se você está me falando que eu não posso comprar um título IPCA+. Agora eu fiquei desesperada. O que você vai fazer? Primeiro, não adianta comprar o título IPCA+, depois que a inflação sobe. Por quê? O mercado é lotado de PHDs. Se eu sei que a inflação vai subir, eles também sabem. E aí o que eles fazem? Embutem essas expectativas no preço. Então, muitas vezes você vai comprar o título IPCA+, quando já tem uma inflação implícita de 10%, de 15%. Você está comprando uma inflação já muito alta e não está se protegendo, porque você está achando que você está comprando a inflação de hoje. Não. O mercado já inclui as expectativas no seu título. Então, não adianta comprar título IPCA+, quando todo mundo acha que a inflação vai subir. Você pode comprar um título curtinho, de 1 ano, que você tem certeza que você vai levar a vencimento e, portanto, não vai sofrer marcação a mercado. Mas você tem que comprar antes da inflação subir. Antes de todo mundo saber que a inflação subiu. Difícil, né? Mas é isso. Senão não adianta. Senão é você querer fazer o seguro do seu carro depois que já bateu o carro. Não adianta. Ah, Marília, se eu comprar um pós-fixado, você vai render 3%. Mas se a inflação foi 3%, você vai render real 0. O título IPCA+, ele vai te garantir a rentabilidade real somente se você levar até vencimento. Tá? Então, compra um curtinho, compra um IPCA mais de 1 ano, ou do período que você achar que a inflação vai durar, e leva até vencimento. Tá? Só que você só pode fazer isso se ninguém ainda achar que a inflação vai subir. Aí você consegue. Ah, Marília, e se eu perdi a onda? Você vai comprar ativos reais. Você vai comprar imóvel se o preço ainda estiver barato, você vai comprar carro. É como antigamente a gente se protegia contra a inflação. A gente não tinha IPCA+, né? A gente comprava carro, casa, a gente comprava coisas, né? Colecionáveis, arte, joias. Era assim que as pessoas se protegiam contra a inflação. Ativos reais, tá? Então, eu sei que as contas são difíceis, eu sei que é complicadinha a matemática, mas só fica com essa ideia na cabeça, tá? Então, é o que eu falei. O que é importante aqui? O importante é vocês saberem que renda fixa não é uma coisa só. Renda fixa são 3 tipos de títulos. O pós-fixado, o pré-fixado e o indexado à inflação. Cada um desses títulos se comporta de uma maneira dado o cenário macroeconômico. Se você tiver no título certo, no cenário macroeconômico correto, você vai ter retornos muito agressivos. Se você entrar no título errado, no momento macro errado, e quiser resgatar antes do vencimento, você pode ter prejuízo, tá? Então, o que a gente vê a gente tem que saber cenário macroeconômico, né? Para operar renda fixa, e honestamente para operar tudo, você tem que saber de cenário macroeconômico. Vocês já tiveram aquela impressão que a carteira de vocês não sai do lugar? Que vocês investem, mas não sai do lugar? É CDI ou um pouquinho mais? É tipo 105 a 95 de CDI? Vocês já entraram na bolsa num momento ruim e acharam que o problema era vocês? Vocês já entraram e brigaram com o analista de ações de vocês porque vocês entraram na bolsa e ela caiu logo depois? Vocês já sentiram que vocês não tinham o menor controle do investimento de vocês? Por que isso acontece? Porque vocês não repararam no cenário macroeconômico. O cenário macroeconômico, ele é a correnteza que rege o mercado. Quando você tem um crescimento econômico, as pessoas aumentam o consumo, porque elas estão com mais renda.
Elas aumentam o consumo, as empresas aumentam a produção. Elas aumentam a produção, as empresas começam a contratar mais. Contratam mais, tem mais renda. Por outro lado, quando você está numa crise, o consumo cai, as vendas caem. A empresa vende menos, ela demite. Cai a renda de novo, cai o consumo de novo. E assim vai. Antigamente, você tinha ciclos de crescimento e ciclos de queda muito acentuados. Quando crescia, crescia muito. Quando caía, caía muito. E aí entrou um cara chamado Banco Central na jogada. A política monetária e o sistema de metas é muito mais recente do que vocês imaginam. Começou em 1999, olha que loucura. É muito recente. E ele faz o quê? Ele tenta suavizar os ciclos econômicos. Para que quando você cresça bastante, mas não acima do potencial. E para quando você tem uma crise, também não seja uma grande depressão. Então você suaviza, para não ter tanto desemprego, né? Ou para não ter hiperinflação. Então, a política monetária, ela suaviza esses ciclos, mas eles existem. E são eles que regem os preços de mercado. Então, quando você tem um ciclo de expansão, o que acontece com a bolsa? Não para de subir. Sobe para preços, às vezes, absurdos. Quando você tem um ciclo de queda, quando você tem uma crise, o que acontece com a bolsa? Ela cai. Então, se você tem um pouco de noção, não precisa ser muito, se você tem um pouco de noção de que fase do ciclo econômico você está, um pouco de noção, você toma as rédeas do seu patrimônio. E você começa a investir de um jeito que você vai entrar um pouco mais em bolsa no começo do ciclo de alta, e quando você percebe que o mercado está eufórico, você vai sair. Marília, dá para perceber? Gente, já viram IPO em ciclo eufórico? Até a minha vizinha faz IPO. Estampou no jornal que uma empresa nada a ver fez IPO, é hora de vender. Quando, na verdade, a pessoa física geralmente é nessa hora que ela está comprando, é na hora que está estampado no jornal. Aí a bolsa cai, porque estava num momento eufórico, e ela acha que a culpa é dela, ou do analista. Não é, entrou na hora errada. Tem que entender um pouco de ciclo econômico. Marília, é difícil? Não é tão difícil. E para vocês terem uma ideia, quanto tempo dura um ciclo econômico? Marília, eu não aguento ficar todo dia olhando para o home broker, todo dia lendo jornal. Não precisa. Um ciclo econômico dura de 10 a 15 anos. Se você der uma olhada uma vez por mês, acompanhar a minha reunião do Copom no Instagram a cada 45 dias, tá ótimo. Já está inteirado na situação. Não precisa acompanhar todo dia. Aliás, é uma grande besteira acompanhar todo dia. Eu nunca perdi tanto dinheiro quando eu era trader de renda fixa nos fundos multimercado da Condor na época, e eu tentei operar diariamente o mercado de juro em época de eleição. Eu nunca perdi tanto dinheiro na minha vida. Não precisa. O que você tem que pegar como investidor são as grandes tendências. As grandes tendências demoram 5, 10 anos para acontecer. Você vai fazer a sua posição e você vai manter ela lá por 5, 10 anos. Agora, geralmente não é isso que vocês ouvem, né? Porque não é interessante para nenhuma corretora que vocês mantenham os mesmos investimentos na carteira por 10 a 15 anos. Cadê a corretagem? Não é interessante, mas é assim. O dinheiro grande, o dinheiro grosso, o dinheiro que vai te mudar de patamar, que vai transformar o seu patrimônio, está no longo prazo. Está em entrar no mercado, em correr risco quando ninguém quer mais correr. Recentemente, a gente entrou na bolsa, ela estava 96 mil pontos. Todo mundo achou que o novo governo ia implodir o Brasil e não sei o quê, e a bolsa caiu e o juro subiu, e aí a gente entrou. 96 mil pontos. É quando ninguém mais quer entrar que você percebe que o ciclo está mudando. É quando todo mundo fala que a bolsa vai implodir, que o Brasil vai para o buraco, é a hora de comprar.
Você compra com assimetria, se cair vai cair pouco, se subir olha quanto você ganha, você muda de patamar. Então, você entender de ciclos econômicos e você aproveitar os ciclos econômicos, vocês vão perceber que eles são a correnteza. Então, se você sente que os seus investimentos não estão indo a lugar nenhum, é isso que falta, tá? É um pouquinho a mais de noção sobre em que fase do ciclo você tá. Só um pouco. Eu prometo para vocês que não é muito, tá? Eu vou mostrar para vocês uns exemplos agora, para vocês não acharem que isso é uma teoria da minha cabeça. Imagina só se você fosse um gestor profissional de renda fixa, tá? Se fosse um trader aí de renda fixa. E aí você entrou na mesa e cada ano você podia escolher que título você ia comprar. Ou um pós-fixado ou um IPCA+. Se você investiu em IPCA+, todos esses anos, comprou um título só e rendeu todos esses anos IPCA+, você ia terminar 2021 com 389% de retorno, tá? Se você tivesse escolhido só o Tesouro Selic, não quero correr risco nenhum, você teria ganhado 217% de retorno. Mas, se você tivesse escolhido o melhor título no melhor momento econômico, olha só o quanto você teria ganhado. 1.376%. É ou não é retorno de criptomoeda? Tá bom, né? Marília, mas eu não vou sempre acertar melhor título no melhor ciclo. Claro que não. Claro que não. Ninguém acerta sempre. Nem os gestores profissionais. Para vocês terem uma ideia, se você pega um gestor profissional, ele acerta de 60% a 55% das vezes. É quase 50-50. Mas quando ele acerta, ele ganha muito. Quando ele erra, ele perde pouco. Ele entra na simetria por conta dos ciclos econômicos. Tá? Mas vamos supor que eu acerte metade das vezes. Tá bom ainda de retorno, né? Tá ótimo. Pô, em todos esses anos aí, eu ganhar 750%? Eu quero. Pô, é quase uma garantia muito grande, né? De que eu vou estar muito bem. Então, você escolher o título certo, no momento macroeconômico certo, isso eu tô falando só de títulos do governo, hein, gente? Eu não pus nem crédito privado aí, que pode ser uma boa pimentinha. Não pus nem ações, que aí é a pimenta malagueta. Então, dá pra render muito com renda fixa, com títulos do governo e com a marcação a mercado. Eu vou abrir depois para perguntas, mas eu vou dar mais um exemplo para vocês, esse relacionado com ações, sobre a correnteza, sobre o ciclo econômico. Porque eu imagino que vocês devem adorar investir em ações. Todo mundo que eu converso prefere o Bruce da Nord do que eu, porque ele fala de ações e é muito legal ações. E olha só o efeito do ciclo econômico nas ações. Se você pega o rendimento médio das ações da Bolsa no super ciclo de commodities, que foi de 2003 a 2008, que foi um dos maiores super ciclos de commodities, uma das épocas que a Bolsa mais subiu. Se você pega uma média das 10 ações que mais subiram, dá 1.200% de retorno. Se você pega uma média das 10 ações que mais caíram, imagina que você é a pior analista da história, assim, você é ruim mesmo. Você acertou em cheio as 10 ações que mais caíram. Você teria rendido 20% negativo no super ciclo de commodities. Você é o pior analista da Terra, rendeu 20% negativo. Agora imagina, durante a super crise que a gente teve de 2008 até 2016. Imagina esse período, que foi uma época de alta da inflação, queda
crise, né? Enfim, crise econômica, queda do PIB. Nessa mesma época, se você foi o melhor analista da Bolsa e acertou as 10 melhores ações, você rendeu em média 250% do CDI, que dá, grosso modo, 500% de retorno. Se você errou e foi o pior analista do Brasil e acertou as 10 piores ações da Bolsa, sabe quanto você perdeu? 80%. 80%. Ó a diferença da correnteza. Se você vai a favor da correnteza, você não precisa ser um gênio. Você não precisa ser o melhor analista do Brasil. Não precisa ser Einstein. Só vai a favor da correnteza. Se você vai contra a correnteza, ai de você se você não for o melhor. Você vai derreter o seu patrimônio. Então tem 2 esforços que vocês podem fazer. Um é tentar ser os melhores investidores do Brasil. Que se vocês não forem profissionais, vai ser muito difícil, né? O segundo esforço que vocês podem fazer, que eu acho que é o mais fácil, é entender de ciclos econômicos. É ir a favor da correnteza. É entrar na bolsa quando o PI está baixíssimo, quando ninguém mais quer bolsa. Num momento que você acha que vai vir uma recuperação econômica, porque vai vir um ciclo de queda da Selic, por exemplo. Se você fizer esse esforço, que te exige um acompanhamento a cada 45 dias, a cada 2 meses, durante anos, você vai estar no tier top 10. Só porque você escolheu ir a favor da correnteza. Tá? Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Primeiro, que renda fixa não é fixa e que dá sim para ter retornos com renda fixa tão agressivos quanto os do mercado de ação. E segundo, que a coisa mais importante do bom investidor é o ciclo econômico. E é você ir a favor da maré. E que se você sente que o seu portfólio não está andando, é exatamente isso que falta. Tá? Eu vou então agora para as perguntas. Eles me pediram para vocês levantarem a mão para vir o microfone para vocês, para todo mundo poder ouvir as perguntas. Tá? Boa tarde, Marília. Roberto Caseta, gerente de investimentos do Sicredi. Teria duas perguntas, na verdade. Quando a Selic começa a baixar, muitos investidores perguntam, né? E agora, é hora de migrar, não é? Como é que está funcionando isso? E um parâmetro que eu tenho utilizado é a taxa de juros neutra, para a gente ver se a remuneração dos títulos está mais ou menos maior do que a taxa neutra de juros, né, ou abaixo. É um parâmetro que eu gosto de olhar assim, para dizer se está valendo a pena ou não. Né? E eu queria ver se esse parâmetro faz sentido para ti. E o outro ponto é, você falou ali, por exemplo, se eu enxergo que a inflação vai subir, eu quero me proteger. Tem uma operação que se faz nos fundos que é a venda do título pré-fixado, não a compra, a venda, porque daí eu ganho na ponta oposta, digamos, né? Essa operação de venda, ela é permitida para pessoa física ou não? Infelizmente, eu vou começar pela última, que é mais fácil. Eu estava até agora na B3, falando para eles, inclusive, isso. Pelo amor de Deus, deixa a pessoa física ficar vendido. Porque chega uma hora dessa, você não tem o que fazer. Né? Ou você já comprou o IPCA mais curto, ou você não tem como se proteger contra uma alta de juro. Então faz um DI fracionado, deixa a gente shortear ETF de renda fixa, né? Poxa, faz isso pelo Brasil, né? A gente tem que conseguir se proteger. E eu acho que eles vão fazer, tá? Eles estão com toda a vontade aí de melhorar aí o nosso mercado. Mas não tem. Hoje em dia, se você quiser ficar short, você tem que entrar no mercado de DI, tomado, só que cada contrato... Primeiro assim, a boleta média são 5 contratos. E cada contrato são R$100 mil, então 5 contratos, R$500 mil. Então você só pode entrar com R$500 mil. Como é que você vai se proteger? Né? É difícil. Então realmente, precisava ter, seria muito bom. Nesse ciclo de alta, como é que eu fiz? Como eu achava que era um ciclo global,
né? Os Estados Unidos também baixaram muito juro, entraram muito expansivos na política monetária e na política fiscal, né? Deram muito estímulo e tal. Eu achei que a taxa de juros americana ia subir também. E ela estava em 0, né? Então estava ainda mais assimétrico. Então, nos Estados Unidos, tem ETF tomada de juro. Dá para você ficar tomado. Então, eu pedi para eles mandarem o dinheiro para fora, que hoje em dia tem diversas plataformas que fazem isso de uma forma super simples, e comprar uma ETF que fica tomada em juro, que na época era TBF. Então, foi uma forma muito simples de fazer o investidor ficar tomado. Só que só foi possível porque o ciclo monetário brasileiro estava totalmente junto, né, do ciclo monetário americano, que nem sempre acontece. Então, por enquanto não tem. Se Deus quiser, um dia vai ter. E se os ciclos estiverem casados, dá para você fazer lá fora. Mas aqui no Brasil ainda não dá. Mas os fundos multimercado no Brasil ganharam exatamente com isso, né? Então, se você confia num gestor, se você acha que o gestor é um bom gestor, ele pode fazer esse trabalho para você. Mas não é garantia, né? Você vai depender dele achar que é uma boa operação. A outra pergunta, qual que era mesmo? A taxa de juros neutra. Perfeito. Comprar ou vender. É o parâmetro ideal, tá? É o melhor parâmetro. Seria o melhor parâmetro se você soubesse qual é a taxa de juro neutra. O problema da taxa de juro neutra é que ela é uma variável não calculável. Ela é estimada, né? A gente estima o juro neutro. O que é o juro neutro? Para quem não sabe o que é juro neutro, é aquela taxa que, se você chega na Selic nela, ela não acelera e nem desacelera a inflação. Então, se você vai com a Selic acima do juro neutro, você retrai a economia. A inflação tende a cair, né? Você reduz o consumo, desacelera a economia, a inflação tende a cair. Se você está no meio de uma crise, você põe a taxa de juro, a Selic, abaixo do juro neutro. E aí vai estimular a economia. A taxa de juro neutra é exatamente aquela que não acelera e nem desacelera a economia. Mas qual é essa taxa de juro? Né? Os economistas, eles estimam a taxa de juro neutra através de filtros que suavizam os movimentos passados. Mas, por exemplo, no Covid teve uma quebra estrutural. E aí os modelos não captaram essa quebra. E aí as taxas de juros do mundo inteiro continuaram caindo muito mais do que os modelos previam. Por exemplo, os modelos previam que a Selic poderia ir para 6, ela foi para 2, entendeu? E mesmo assim estava dando deflação na época, né? Aí depois voltou. Então, não dá para você confiar cegamente, porque você não sabe exatamente qual é e se você teve uma quebra estrutural de taxa de juro na economia ou não. Então você tem que olhar para o juro neutro que você calculou. Só que, além disso, você tem que sempre fazer um backtest mental, assim, de cheguei nesse juro neutro. A inflação parou de se mexer? O desemprego parou de se mexer? A atividade está controlada? Ou está muito aquecida? Ou está muito desaquecida? Por exemplo, imagina que a taxa de juro caia para 9%. Só que... E aí você acha que está bom porque está no juro neutro. Só que aí a inflação continua caindo. E a economia continua se contraindo. O que isso significa? Que o juro neutro é mais para baixo. Né? Você pode continuar indo. Da mesma forma, quando a Selic subiu, achavam que 11% era o suficiente, mas a inflação continuava subindo e o desemprego continuava caindo. Então eles tiveram que ir além. Então é muito mais artístico, né, do que a gente imagina, porque a gente não sabe qual é o juro neutro. A gente só estima ele, né? E aí tem sempre os erros de você estimar errado. Mas é um bom cheiro. Tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Olha lá.
Boa tarde, Marília. Eu sou do marketing do BTG Pactual, então, como eu sou de comunicação, não trabalho propriamente com produtos, a minha pergunta vai ser um pouquinho mais topo de funil que a do colega. Mas assim, vamos supor que a pessoa não investe ainda, ela quer começar e não tem uma reserva de emergência. Mas tendo esse conhecimento que você passou hoje, ela quer começar a surfar nessa onda o mais breve possível e a tendência seria ir para um pré-fixado. Como você distribuiria o portfólio dela entre um pré-fixado e um pós para ela ter uma reserva consistente, mas ainda conseguir surfar um pouco nisso, aproveitar a marcação a mercado para ter uma rentabilidade maior? Excelente pergunta, tá? Essa pergunta eu recebo todo dia. Todo mundo quer saber onde colocar a reserva de emergência, tá? E aí, assim, só tem um título que é bom para reserva de emergência. Só tem um, que é o pós-fixado. Só esse, tá? Ah, Marília, mas eu quero diversificar a minha carteira de reserva de emergência. Não vai ser diversificando o indexador. Não vai ser colocando pré ou IPCA+, junto com esse pós-fixado. Não vai ser. Vai ser diversificando o emissor. Tá? Então você vai usar o Tesouro Selic, né, que é um título do governo, aí você vai usar no grosso dessa sua carteira, você vai usar Tesouro Selic, mas aí você vai compor com um CDB de um banco bom, né, um Itaú, um Bradesco, um BTG, né? Vai compor com um CDB de um banco bom, vai colocar de repente uma LC e LCA com liquidez diária após 90 dias, de um banco bom também, né? Então, depois de 90 dias, você tem a liquidez diária. Então, você vai compor com títulos sempre pós-fixados. Por quê? Porque se você precisar vender antes do vencimento, e a reserva de emergência é exatamente para isso, você não corre nenhum risco de ter marcação a mercado negativa, tá? Então, nunca diversifique entre os indexadores, nunca. E, aliás, gente, isso vale para tudo, tá? Quero montar a minha carteira de renda fixa. Como posso montar uma carteira de renda fixa diversificada? Não é com indexadores. Você não vai diversificar indexador. Não é para montar uma carteira 1/3 pós-fixado, 1/3 pré-fixado, 1/3 IPCA+. Não é para fazer isso. Por quê? Porque cada título se beneficia de um momento macroeconômico. E se eu acho que as taxas de juros vão subir, por que eu vou colocar 2/3 da minha carteira num produto que vai dar prejuízo quando as taxas de juros sobem? Não. Eu não vou diversificar indexador. Eu vou diversificar emissor. Tá? Então, quero uma carteira de pré-fixados. Eu vou pegar um CDB pré-fixado, eu vou pegar um título do governo pré-fixado, eu vou pegar... Pré-fixado só tem esses dois, né? Porque a gente não acha títulos de empresas pré-fixados. É raro. Quero uma carteira de títulos IPCA+. Vou pegar do governo, vou pegar de bancos e vou pegar um pouquinho CRASE de empresas também e pegar um pouquinho de isentos, tá? Então, é sempre no emissor, nunca no indexador. Por quê? Porque se você quiser diversificar o indexador, você vai pegar um título que é ruim para o momento atual. Aí você vai ter prejuízo, né? Aí já não faz sentido. Tá? Então você vai pegar a carteira do seu cliente, o que for de reserva de emergência, só pós-fixado. E ele sempre quer inventar, né? Ele não quer colocar só em Tesouro Selic porque não tem graça nenhuma e ele quer diversificar. Você vai diversificar o emissor. Tá bom? Oi. Não estou ouvindo. Não tá ouvindo? Agora tá. Tudo bom, Marília? Boa tarde. Eu sou Felipe, eu sou consultor de investimentos. Legal. E a gente notou na virada do ano, quando teve aquela mudança de regulação da marcação a mercado dos títulos de crédito privado, que alguns clientes oriundos de assessoria foram, entre aspas, pegos de surpresa, né? E eu queria perguntar para você, que você tem contato assim, com uma quantidade grande de leitores, os relatórios da Nord, e consegue ter, digamos assim, uma abrangência e um alcance maior na pessoa física, se vocês notaram, do começo do ano para cá, já alguma mudança de postura dos assinantes, enfim, das pessoas que entram em contato com vocês, já, digamos assim, tendo mais maturidade e conhecimento dos riscos envolvidos nesse tipo de título. E, complementando a pergunta, se você acha que algum dia a gente vai chegar no ponto de ter uma tela de renda fixa. Eu sonho com o meu home broker de renda fixa, onde o Eu também. Se você acha que um dia a gente pode chegar nesse ponto.
Com certeza. Inclusive, eu estava na B3 conversando exatamente sobre isso, né? Eles fizeram agora uma tela para crédito privado. E eles estão testando primeiro nos títulos públicos, para ver se dá para negociar, que nem ações. Dando certo o teste, eles já passam para o crédito privado. Então, se Deus quiser, isso vai ser uma realidade para a gente. É isso, assim, no mercado de renda fixa, você precisa de transparência, né? Você precisa, para você entender que existe marcação a mercado, você precisa todo dia ver lá, né? Comprei um título IPCA+, em um ano perdi 28%. O que está acontecendo? Só que até janeiro desse ano, as corretoras não eram obrigadas a marcar o título a mercado. A pessoa comprava um título pré-fixado a 10, as taxas estavam 5 e o título ainda estava sendo precificado a 10. Qual é o grande problema disso? Algumas corretoras repassavam o título para o cliente a uma taxa extremamente abaixo do justo de mercado. Então vamos supor que a taxa de juro correta para um IPCA mais 2035 era IPCA mais 6,75. A corretora comprava a mercado a 6,75 e repassava para o cliente a 6. E o cliente tomava 0,45 de spread, que é bizarro, para um título de 30 anos, então vocês imaginam o impacto disso no preço do papel, e nem sabia, porque o título não era marcado a mercado e ele simplesmente não ficava sabendo. É criminal, né? Aí o que aconteceu? Em janeiro desse ano, a CVM mudou as regras e obrigou as corretoras a marcar todos os títulos a mercado. Pelo menos para o investidor não qualificado, né? Agora é obrigado a marcar a mercado. E isso aconteceu bem nessa época que as taxas de juros passaram por 2 e que estavam muito baixas. E que as pessoas queriam se proteger da inflação. Então vocês imaginam quantas pessoas compraram título IPCA+, com taxa baixa? E depois que virou o mercado, que eles viram o que eles tinham feito, o prejuízo naquele patrimônio, teve muito cliente vindo perguntar, mas o que aconteceu? Por que de um dia para o outro eu perdi 30%? Não, você nunca teve esses 30%, né? Tipo, já estava mais baixo, já faz muito tempo. E eu sempre advoguei por transparência. Eu acho engraçado isso, que tem pessoas que falam assim, mas eu não quero ver a marcação a mercado, porque eu vou ficar com o título até vencimento. Se você vai ficar com o título a vencimento, não importa a marcação a mercado para você, então por que não ver? Né? Deixa lá. Agora, a marcação a mercado é a grande responsável por te contar se o título que colocaram na sua carteira estava no preço justo de mercado ou não. Né? Porque daí, imediatamente no dia seguinte, você vai ver lá um prejuízo de 10%, de 15%. Você vai falar, que é isso? Você tomou 15% de spread. Né? Então, a transparência ela é sempre positiva, porque ela faz com que você saiba exatamente o que está acontecendo na sua carteira. Né? E é o que te permite fazer alterações. Então, recentemente a gente viu muitos clientes procurando por consultoria, né? Exatamente por conta dessas mudanças. Eu acho que foi super positivo. Eu acho que tanto CVM como B3, está todo mundo indo no caminho certo, de colocar tudo em tela, deixar transparente, deixar líquido. Acho que é um grande ganho aí para o mercado. Oi, tudo bom? Tudo bom? Parabéns pela apresentação aí. Obrigado. Obrigado pelo cuidado na apresentação. A minha dúvida é assim, passa um pouco pela sua última resposta sobre comprar o papel e carregar até o final. Dá para concluir aqui que, olhando a renda fixa, não só título público, mas título privado também, esse conceito de buy and hold, ou seja, de carregar até o final o papel, é um conceito errado? Dá para dizer isso? Que para rentabilizar, para ganhar dinheiro de verdade, tem que partir para o trade e ficar o tempo todo negociando o papel? Não, peraí. Trade é uma coisa. Trade é tipo você negociar diariamente o papel, né? Como eu falei para vocês, os ciclos duram 10 a 15 anos. Então, a cada 10 ou 15 anos eu vou trocar o papel. Não é trade, entendeu? Tipo, claro, você ficar operando todo dia é inviável. É inviável para mim que sou profissional,
Entendeu? Imagina para o investidor pessoa física. Sem contar que você tem custos de transação. Então tem corretagem, tem imposto de renda, tem spread de compra e venda. Não faz sentido, tá? Então, o que eu estou propondo aqui não é que vocês mudem todo ano o título de vocês, porque as grandes tendências elas demoram 5, 10 anos para acontecer. Muda uma vez, fica acompanhando a cada 2 ou 3 meses. Se necessário, dá uma ajeitadinha, vai acompanhando. Se necessário, dá uma ajeitadinha, entendeu? Então assim, e com calma. Agora assim, comprar e levar até vencimento é uma estratégia ruim? Não. Se você quer fazer isso, pode. Mas você vai ter um retorno subótimo. Vou te dar um exemplo. Em 2012, tá? 2012, o Banco Central Brasileiro jogou a Selic para 7,25. O mercado acreditava que a Selic podia ir só até 9. O Banco Central deu uma forçada de barra. Com isso, as taxas de juros do título IPCA+, caíram muito. Por quê? Porque você manteve a Selic aqui, a inflação subiu, né? Quer dizer, você caiu a Selic, a inflação subiu e comeu toda a rentabilidade da Selic, então o juro real ficou baixinho, né? Imagina quem decidiu em 2012 investir num título IPCA+ para aposentadoria. Está até hoje rendendo IPCA mais 2. Entendeu? Sendo que 2 anos depois, isso culminou em 2014. 3 anos depois, 2016, sabe quanto estava essa mesma taxa? IPCA mais 7,5. Cada 1% de retorno que você tenha mais ao longo dos anos é aproximadamente 30% de retorno ao longo de 20 anos. Então, assim, se o seu objetivo é se aposentar mais cedo, é melhor render mais, né? Tipo, é melhor você buscar um retorno maior. É melhor você se travar para o longo prazo quando as taxas de juros estiverem lá em cima, né? E não lá embaixo. Então, até mesmo para você se travar por períodos muito longos, eu acho que é legal você dar uma olhada no ciclo macroeconômico, para você ter certeza que você não está se travando numa taxa de juros muito baixa e não está se aposentando, tipo, às vezes você vai ter que trabalhar 10 anos a mais por conta disso só. Entendeu? Eu sempre penso em termos de aposentadoria. Eu quero me aposentar rápido, né? Para aposentar rápido, eu preciso ter um certo patrimônio. Quanto melhor eu investir, mais rápido vai chegar, né? Eu penso assim, eu quero que chegue rápido. Mas eu posso chegar devagar? Posso. Pode. Oi, Marília. Tá saindo. Oi, Marília. Ficou bom? A minha pergunta ela se divide em 2 partes. Vamos supor que eu já tenho uma reserva de emergência, um CDB 100%, 105%, o banco grande, BTG ou qualquer outro, e eu ainda tenho insegurança de seguir para o mercado de renda variável, quero continuar na renda fixa. Com esse cenário que agora a Selic começou a cair, você acha que seria interessante pegar um pré-fixado desses bancos que estão apostando em 12,5%, alguns uns tempo atrás estavam 13,70 mais ou menos, pelo que eu vi há uns 2 meses atrás. É interessante manter, por quanto tempo carregar ele, pelo prazo até o final, de 6 meses a 1 ano. E, seguindo em renda fixa ainda, comprar uma LCI e uma LCA para carregar por 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da taxa. E qual seria a taxa que você acha que seria interessante e para manter na renda fixa e ter uma lucratividade ainda em cima desse investimento? Tá. Vamos lá. Os títulos pré-fixados hoje, eles já estão precificando uma queda da Selic. Eles estão precificando que a Selic vai, ao longo desse ano e do próximo ano, para cerca de 9%. Até pouco tempo atrás estava 8,5%, né? E agora subiu um pouquinho para 9%. É muita queda da Selic, né? Então, você entrar num pré-fixado curto agora, eu não gosto. Porque o mercado já está precificando que a Selic vai cair muito e para você ganhar, você tem que imaginar que ela vai cair mais ainda, né? Não basta ela cair, ela tem que cair mais do que o mercado já está precificando.
que aí eu já acho que fica mais difícil, tá? E tem uma coisa importante também. Daqui em 2025, o presidente do Banco Central vai ser outro, né? Vai ser o Galípolo, provavelmente, é o que está pintando, né? Pelas notícias que a gente vê nos jornais. Ele é um político um pouco mais heterodoxo, né? Assim como era o Tombini na época da Dilma. Como que eles usam a taxa de juros? Eles vão um pouquinho mais além, né? Eles caem um pouquinho mais do que o mercado gostaria, né? Porque o Banco Central, ele tem que ser conservador, né? A inflação é muito ruim. Inflação é o que mais destrói a economia. Mais do que recessão é inflação, é hiperinflação. Quem aqui participou de uma época de hiperinflação sabe que chegava no supermercado e não tinha produto na prateleira, né? Assim, o que é pior do que isso, né? Então, assim, ser guardião da inflação é uma coisa muito difícil, né? Mas o Banco Central tem que ser conservador para garantir que isso não vai acontecer. Só que eles têm essa coisa um pouco mais de, não, vamos deixar um pouquinho mais baixa para melhorar um pouco as condições de vida da sociedade, que tem o seu lado também, né? Assim, tem a sua justificativa, embora eu ache que a inflação é o pior dos males, né? Mas posto isso, o que eu quero dizer? Se, não sei, né? Tudo risco, a gente elabora cenários na nossa cabeça. Se ele fizer isso, se ele jogar a taxa Selic um pouquinho mais baixa do que ela deveria ir, por um lado, você ganha no pré-fixado porque as taxas de juros vão ser menores, mas, por outro lado, a inflação vai subir. E o aumento da inflação vai comer essa rentabilidade, né? Então, quando eu olho para o pré-fixado em relação ao IPCA, eu prefiro que você vá no IPCA curtinho do que você vá no pré-fixado. Porque se ele fizer essa coisa de jogar o juro um pouquinho mais para baixo e a inflação subir, no IPCA+, você ganha mais. E como ele é curtinho, você consegue se proteger, entendeu? Então, se você tiver que escolher um investimento por curto prazo, vai no IPCA+. É o que eu acho, tá? Nem sempre eu acerto. Marília, nesse cenário que a gente tem aí, que se desenha, né, para um começo de queda de juros, para uma inflação que não se sabe bem para onde vai, faria sentido eu dividir uma carteira de renda fixa, tipo 33% pré-fixado, pós-fixado e IPCA? Qual que é a sua opinião, assim, nesse cenário que a gente está vendo hoje? Então, eu não gosto de diversificar indexador, tá? Eu gosto de ter sempre aquele indexador que eu acho que vai performar bem. O problema do pré-fixado é que nos cenários de aumento da inflação, vamos supor, você comprou um pré-fixado a 12%. E aí a inflação subiu para 12%. Você não ganhou nada, né? Então, o pré-fixado, você tem que usar ele quando você acha que a inflação vai cair. Que daí aquele rentabilidade que você vai ganhar vai ser cada vez mais real e não nominal, né? Então, eu gosto muito de usar o pré-fixado quando eu acho que a inflação vai cair. E agora, por conta do Galípolo, eu não gosto de ter pré-fixado. Então, eu teria uma carteira com 1 ou 2 terços pós-fixado e 1/3 IPCA mais longo. Isso é o que eu teria, tá? Porque se a inflação subir, vai dar esse efeito no IPCA+, do juro nominal ficar baixo porque a inflação subiu. E ele vai manter a Selic baixa, então o juro nominal não vai subir. E aí você não perde com marcação ao mercado, pelo menos não perde tanto. E se as coisas melhorarem, o IPCA+, também tem um componente de juro real, que quando as taxas de juros caem, ele cai e tem ganho de marcação ao mercado. Então eu acho que hoje ele é um título com risco-retorno muito melhor para essa situação que a gente está do que o pré-fixado. Então eu teria só o IPCA+, e o pós-fixado. Mas eu ainda hoje encontro, por exemplo, pré-fixado que paga 12, né? A inflação está rodando na casa de 4. Você não acredita que essa inflação possa se manter assim por mais um tempo, não? Porque nesse momento o meu juro real aí tá interessante, né? Pode acontecer, sempre pode.
mas a gente vai começar a chegar perto das eleições. Não costuma ser uma época que a gente vê redução de gastos, né? É razoável afirmar que vai ter aumento dos gastos. E também a gente vai ter uma Selic rodando perto do 8,5%, por aí. Então, não sei, assim, não me parece uma boa aposta, entendeu? Não me parece uma boa aposta por conta disso. Então, acho assim, arma na cabeça, eu acho que a inflação vai cair mais e surpreender para baixo, ou eu acho que a inflação pode surpreender para cima? Arma na cabeça, eu acho que ela pode surpreender para cima, tá? Mas é sempre muito difícil, né, de fazer essa previsão, porque tem tantas incertezas, enfim, tem tantas coisas, né, que podem acontecer no meio do caminho, e a gente tem que o tempo todo estar reavaliando o nosso cenário com as novas informações que a gente vai tendo. Mas esse negócio do Banco Central e da mudança, né, do regime do Banco Central, da mudança do controle do Banco Central, é o maior risco, assim, que eu tô vendo no radar hoje. E que, se acontecer, pode ser muito ruim. Então, por isso que eu não teria o pré. E só mais uma coisinha, que tá acabando o meu tempo aqui, mas só uma última coisinha que é importante. Eu acho que eu já ouvi 2 pessoas falarem assim: ah, mas eu já vi título a tanto, né? Eu já vi título a 12, eu já vi título a 13. Só toma cuidado, porque quando as taxas de juros caem muito e ainda tem gente pagando 12, ainda tem gente pagando 13, ele tá te dando uma informação. É um emissor super arriscado, tá? Lembra sempre que risco maior é retorno maior. Então, quando você entra na corretora e vê uma taxa muito alta, tem muito risco. Você pode escolher correr esse risco, não tem problema nenhum. A gente está aqui para correr risco, né? Eu fui forjada a correr risco. Eu gosto de correr risco. Me dá prazer correr risco. Eu não gosto de correr risco em montanha-russa. Eu odeio, na verdade. Eu tenho medo de altura. Eu gosto de correr risco no mercado. Mas o problema não é correr risco, o problema é que o risco-retorno tem que ser bom. Então, quando você vê isso, analise o balanço, entendeu? Para você ter certeza que é um risco que você quer correr, você aceita correr, ou que não é uma empresa que está em prejuízo, ou então um banco que tem muito precatório na carteira, que pode dar muito ruim, entendeu? Só toma cuidado com qual risco que você está correndo para ter essa taxa que você viu ali. Tá bom? Pessoal, infelizmente acabou o meu tempo, ficaria a tarde inteira aqui com vocês. Eu espero muito de coração que vocês tenham, depois dessa explanação, pelo menos se sentido inspirados a pesquisar um pouco mais sobre renda fixa, e espero, acima de tudo, que vocês tenham muito, muito sucesso no investimento de vocês. Obrigada.